Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Já começamos mais um mês, uma semana, estamos aqui de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, você de perto, você de longe, você que despertou essa manhã para mais uma semana de bênção e de vitória. Tenha certeza que Deus proverá coisas excelentes, né? Nós iremos receber esse mês de novembro coisas excelentes. Estamos preparando o nosso coração, e quando nós preparamos o nosso coração em Deus, tenha certeza que será uma jornada de muitas vitórias, né, em Deus. Tudo bem com vocês? Sexta-feira eu não pude estar, né, mas hoje é segunda, estamos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos vencendo mais uma etapa da proposta que Deus entregou nas nossas mãos e está sendo bênção em nome do Senhor Jesus, né? Mês de novembro começou e é só vitória. Estamos em Êxodo no capítulo 6. Estamos caminhando agora com Moisés, né? Uma aventura e tanto guiada por Deus. Então, assim como é a nossa jornada, nós estamos vendo como foi a jornada com os grandes homens e mulheres de Deus, e assim está sendo a nossa jornada. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos entendendo, nós vamos mudando a nossa mente, vamos enxergando, né, que Deus está no controle de todas as coisas, vamos aprendendo o que devemos ou não devemos fazer, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, né? Então, como Deus disse, nós vamos ver, né, já muito em breve, quando Deus disse a Josué, né, esforça-te, tenha bom ânimo, medita na minha palavra dia e de noite, né? Então, ela que nos fará prosperar no nosso caminho. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, deixa eu colocar aqui, no capítulo 6. Capítulo 6, vamos ver aqui, né, a próxima etapa da jornada da libertação, aonde Deus usa Moisés e Arão, né, diante do povo de Deus e diante de Faraó. Glória a Deus. Pronto, vamos lá. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim, olhe, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que há de fazer a Faraó, porque por mão poderosa, preste bem atenção, por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Então veja que ele já está alertando, né? Que não ia ser fácil, mas por mão poderosa, né? Ia ser na força do braço do Senhor. E por 2 vezes ele repetiu, né? Às vezes é assim, irmãos, Deus fala algo conosco, e ele repete, né? Ele está dizendo para nós, ó, nada vai me impedir fazer com que vocês sejam libertos, né? Mas quando a pessoa está vivendo o processo, parece que a gente não ouve, parece que a gente está olhando assim, não, por não ver a mão assim segurando você, a pessoa pensa que está atravessando aquela situação, né? Aquela prova, aquela direção que Deus está dando, parece que ela está atravessando sozinha, né? Então ele repetiu 2 vezes, por mão poderosa. Então isso quer dizer o quê? Não vai ser fácil, o caldo vai engrossar, a coisa vai ser,
né, acerrada, mas a minha mão, não era a mão de Moisés, não, a minha mão poderosa, né, vai fazer com que eles lancem vocês fora de lá, vocês não vão sair porque, né, eu já decidi. Então no versículo 2, na minha Bíblia tem um subtítulo: Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, né? Como eles não tinham passado, o povo de Israel, depois de José, né, se acomodaram um pouquinho, ficaram ali, veio aquela fase, né, que José foi levantado governador, eles ficaram ali por um bom tempo, até sendo bem tratados, trabalhando, né, no Egito, e se acomodaram. E aí quando morreu José, morreu o faraó, e o povo de Deus foi crescendo, aí o outro faraó pesou a mão sobre eles, né? Então eles não conheciam, né? Era uma outra geração já, eles não conheciam o poder de Deus, ouviam falar, né? Mas não tinham passado ainda alguma experiência. E agora seria a hora deles enxergarem quem é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 4 diz aqui: olhe, também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram. E me lembrei do meu concerto, ou seja, da minha aliança. Deus nunca esquece, né, do que promete. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Veja, Deus não escondeu nada, né? Então ele conta, né, que o povo não estava, não lembrava da aliança, mas ele lembrava, né? E que não ia ser fácil, mas o braço dele estava estendido, porque a aliança, né, a promessa tinha sido feita por ele e chegou o momento de eu cumprir essa promessa. Amém? No versículo 7, e eu vos tomarei, né, por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, né? Então vejam, daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos lá darei por herança, eu, o Senhor. Então Deus estava se mostrando, e muitas vezes é assim, irmãos. Deus está falando para você, falando para mim: eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou libertar sua família, eu vou entregar, né? A sua família vai ser dessa forma, a minha mão, né, vai contra as drogas, vai contra as bebidas, vai tirar a tua família desse sofrimento, vai tirar a tua família desse caminho, porque eu já tenho traçado, eu tenho uma aliança, eu tenho traçado o caminho, a promessa, e agora vai se cumprir, né? E
Moisés estava só ali ouvindo aquela direção de Deus. Assim somos nós. Quando você está numa oração, quando você está lendo a palavra de Deus, você fica pensando assim: meu Deus, mas é coisa grande que Deus vai fazer. E será como que isso vai acontecer? Ah, mas, né? Tal situação é improvável, é impossível. Né? Eu não sei, fulano não quer nem saber de Deus, Beltrano não quer nem ouvir falar da palavra de Deus, né? Mas entenda uma coisa: quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há impossível. Ele veio para cumprir a promessa. Esse tempo era o tempo do cumprimento. Amém? Então Deus, Ele não estava olhando, Ele não olha para o inimigo, Ele não olha para o tamanho do estrago. O estrago que estava aqui com o povo de Israel era grande, irmãos. Um povo que nasceu para ser livre estava como escravo. Um povo que nasceu, né, para herdar, né? Eles não tinham direito nem a comida que comiam. Não é isso? Então, quando Jesus chega na nossa vida, irmãos, né? Nós fomos escolhidos. Desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos. E tem pessoas que quando Deus ele se revela, meu irmão, está uma destruição total. A pessoa está, não sabe, ela olha assim, mas Deus, Ele ouve as nossas orações, o nosso clamor, ainda que a pessoa não saiba orar, ainda que a pessoa não tenha tido experiências com o Senhor. Nós estamos aqui, você está aqui, e você já passou diversas experiências com o Senhor, mas quando o Senhor chegou na sua vida, porque quando Ele chegou na minha casa, né, nós estávamos escravos desse mundo, né? Nós estávamos como a escória desse mundo. E Deus, quando chegou, Ele chegou assim, já com grandes promessas, mas a gente estava subjugado. E quando a gente está subjugado, irmãos, né, a gente fica num mix de alívio, né, e de êxtase. Mas como vai ser? Como vai ser? É aquele encontro que você tem com Deus que você não quer nem sair da igreja. A coisa está tão dura lá fora que quando você vai para aquele culto, sabe aquele culto que Deus começa a falar com você, você chora no louvor, você chora, né? O pastor ali pregando e parece que é aquela carga, sabe? Aquela carga que você tem vivido, você tá colocando tudo ali no altar do Senhor e o Senhor está colocando você no colo e falando: você vai crescer, a sua vida vai mudar, eu vou cuidar de você, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Aí a pessoa não quer, meu Deus, eu vou ter que sair daqui mesmo, não quero sair daqui, mas eu vou enfrentar. Mas só que quando você chega em casa, quando você ouve a voz de Deus, quando você começa a ser amparado pelo Senhor, você chega em casa diferente. Você começa a ter mais força. Você começa a declarar aquilo que Deus ele fala ao seu respeito. Você começa a ter paz, né? Então, mesmo no meio das aflições, com o Senhor, a gente passa a ter paz. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando você está lendo sobre esses grandes homens de Deus, você começa a trazer para a sua realidade. Então, era uma realidade dura para o povo de Israel? Era. Mas Deus, né, se levantou no tempo oportuno para começar a fazer a obra. Então, assim é na nossa vida. Tão somente creia. Amém? Tão somente creia. Ele diz aqui no versículo 9: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram, né? Moisés estava preparando tudo que Deus já tinha falado. Então, entenda, você esposa, você marido, você mãe, você tio, ou não
não sei, quem teve encontro com Jesus? Quando você fala, não, Deus é maior, Deus vai fazer, Deus tarará, porque Jesus, as pessoas ficam sem acreditar. Esse aí não tá bem das ideias, não. Depois que passou para a lei dos crentes, Moisés passou isso aqui, tá vendo? Depois que passou para a lei dos crentes, não tá batendo bem. Continua, irmão, persevera, olha para o Senhor, olha para as promessas, né? Porque Ele vai cumprir. E Ele diz aqui, olha, eles não... No versículo 9, né, no finalzinho, eles não viram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão, que a coisa era dura. 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, né, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvidos, né? Como, pois, ele me ouvirá Faraó? Então, ele estava certo. Mas, Senhor, se a minha própria família, se o próprio povo de Israel, eles não estão me ouvindo, e o inimigo vai me ouvir? E Faraó vai dar ouvidos? Ele diz aqui, olha, também eu sou incircunciso de lábios. Ele dizia que ele tinha os lábios pesados. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Ou seja, Deus estava comprometido com aquela obra. Deus está comprometido comigo e com você. Por mais que pareça impossível, creia, Deus, né, que te escolheu, que escolheu a tua casa, que escolheu a tua família, Ele está comprometido com o plano dele. Amém? Então, ele estava mostrando aqui. No versículo 14 diz assim: olhe, estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque e Pail, Errom, Cami. Agora vem os nomes, né? Ele vai falar sobre as tribos, sobre as famílias, né? Essas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão, né? Gemuel e Ajamim, Oade e Joaquim, e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, né? Lembra, toda a tribo, né, de Israel, os filhos de Jacó. Lembra que cada um, né, a aliança foi tido como uma tribo escolhida por Deus. Então ele vai falando aqui sobre as descendências, né? Segundo as suas gerações, Gerson, Coate, Merate, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anão e Issar, e Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 137 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão, filho, tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Issar, Corá e Nefagué e Zirim.
E os filhos de Uziel, né? É muito importante. Agora veja uma coisa, irmãos. Eles falam mais, quando citam aqui, né? Os herdeiros falam mais dos machos, né? Então os filhos de Uziel, Misael e Eufã e Sitre. E Arão tomou por mulher Elisepa, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana, lembre desse nome, Corá. Corá, ele vai aparecer aí, né? O primo de Moisés, dando muito trabalho. Então, Aminadab, irmã, Corá, Assir e Eucana e Abissaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Finéias também é um nome muito importante que nós vamos ver lá no futuro. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes são os que falarão a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão, os escolhidos. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Versículo 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Você se identifica, meu irmão? Deus dá os sinais. Deus dá os sinais. Deus revela que Ele é. Deus fala que vai acontecer coisa grande, né? Deus conta com que você se apresente, né, na questão. Deus, né? Ele está falando: olha, eu não vou te deixar só, né? Eu não vou te deixar só. Você vai diante do seu inimigo e você vai declarar assim, 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 né? É aquela palavra que Deus fala para a gente, né? Declarar de dia e de noite, né? O que eu vou fazer, porque quem vai fazer sou eu. Mas a pessoa fala assim: mas eu sou. Ele sempre falava assim, né? A minha boca, né? Ela é pesada, meus lábios são incircuncisos, né? Ou seja, ele estava dizendo: eu não sei falar. Como é que eu vou falar com gente tão grande assim, tão poderosa, né? Eu não sei como agir. Mas como é isso? Quem estava falando com ele não era o próprio Deus? Quem está falando com você não é o próprio Deus? E por que você está duvidando? O que Deus já mandou você fazer e você está duvidando? Meu irmão, tem que crer. Tem que se levantar aí, né? Tem que ter aquela ousadia. Olha, eu não estou indo, eu não estou fazendo no meu nome, mas aquele que me mandou aqui, esse é maior do que eu. Esse é que está com as mãos, né, estendidas. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso. Vamos ler mais um pouquinho? Aqui no capítulo 7, né? Você que está chegando aí, Deus abençoe rica e poderosamente, né? Eu agora vou
Deixa eu ver aqui. Vou aqui para o capítulo 7, né, que está chegando pessoas aí, para poder acompanhar. Não sei até onde a gente vai, não. Isso. Então, no capítulo 7, vamos dar mais uma caminhada. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Eu tenho, posto por Deus sobre Faraó, e Arão, seu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu mandar. Eita glória, negócio forte, né? Deus não se deixava vencer pelos argumentos. Olha, Deus entende o seguinte: Deus, ele não, os nossos argumentos são fracos. Nós não temos nenhum argumento que possa convencer Deus de desistir, de mostrar assim: ei, o Senhor errou, não é comigo, né? Eu não tenho força. Não, ele disse aqui, irmãos: e tu falarás tudo o que eu te mandar. Aleluia. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir, os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei, aí preste atenção, nos detalhezinhos. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, Sempre Deus, ele mostra primeiro o que vai acontecer, então não se surpreenda, Ele diz aqui, olha, não os ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os seus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão, Então os nossos inimigos saberão, Os inimigos de Israel saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Versículo 6. Então fez assim Moisés e Arão. Não tinha outro jeito, tinha que obedecer, tinha que seguir. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazeis por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, Então eles seguiram e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tomou, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, Ele tinha lá os feiticeiros dele, ele tinha lá o que eles chamavam de sábios, E encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, Porque, irmãos, o diabo não trabalha com a mentira, então ele faz coisas altamente parecidas com as que Deus faz, em algumas coisas, para o quê? Para nos enganar. Tá vendo? O diabo também faz isso, O inimigo também, tem poder. Versículo 12. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó endureceu e não ouviu como o Senhor o tinha dito. Amém?
Então, mesmo ele fazendo o mesmo sinal, o Senhor fez algo maior que engoliu, né, aquela serpente, né? Faraó até entendeu, né, que havia uma força maior, mas como Deus tinha dito, né, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque não vai ser fácil. Porque, irmãos, Deus, ele precisa, né, mostrar sinais grandiosos. E aqui ele queria mostrar tanto para o Egito como para o povo de Deus, né, para que não houvesse dúvida nenhuma, né, da parte de Deus estava fazendo algo, tá certo? Então, muitas vezes nós temos essa experiência. Deus, ele dá a promessa, né? Ele se mostra ali, dá aqueles sinais, mas o Senhor, né, vai testar também a nossa perseverança, vai testar um pouco a nossa fé, né? Vai parecer, não, será? A pessoa não pode. Uma coisa que nós temos que aprender com Deus: não duvide do poder dele, duvide das suas dúvidas, mas quando ele lançou uma palavra, quando ele falou algo, irmãos, por mais extraordinário que pareça, amém? Vá seguindo os passos e vá olhando só para o Senhor. Olhe somente para a promessa. Declare ela manhã, tarde, noite. Vá lá na Bíblia, né? E declare: eu creio, Senhor. Os meus olhos aqui virão. Então, e prestar atenção nos detalhes, né? Porque Deus, ele tinha dito isso, que iria endurecer o coração de Faraó. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, então vai lá no outro dia. Eis que ele sairá às águas, né? Então, Faraó tinha o hábito, né? Tinha o dia certo, Deus sabe de tudo, né? De ir se banhar, né, nas águas. Aí ele diz aqui, olha: põe-te em frente dele na praia do rio e tomarás a tua mão a vara que se tornou em cobra. Então, a mesma vara, né? A mesma vara, irmãos, a mesma estratégia que Deus te deu, é com ela que você vai vencer. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e os rios cheirarão mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Nossa, já pensou, né? Então, a primeira praga, então essa será, né, o primeiro sinal, a primeira praga. A primeira praga, esse é o subtítulo da minha Bíblia. A primeira praga: e as águas tornam-se em sangue. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes e sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de água, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim, né, nos vasos de madeira como de pedra. E Moisés e Arão, assim como o Senhor tinha mandado, e levantou, né? Eles fizeram como Deus mandou, né? E levantou a vara e feriu as águas que estavam aonde? No rio, diante dos olhos de Faraó.
e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então o Senhor tinha dito em todo o tempo: olha, não vai ser fácil, eu vou endurecer mais ainda o coração dele a cada sinal, a cada manifestação minha, mas ele não vai se convencer. E ele disse aqui, e virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber as águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, a primeira praga, o rio se tornou em sangue. 7 dias sem beber água. 7 dias, você sabe o que é 7 dias sem beber água? Porque até os potes, quando eles jogavam assim, estavam em sangue, e a terra estava em podridão, cheirando mal durante 7 dias. Será que Deus era poderoso? Será que o Deus que você serve é poderoso? Nunca duvide disso. Nunca duvide e sempre preste atenção nos detalhes que Deus ele te fala, Então nós vemos aqui um Deus como esse, fazendo sinais extraordinários. Será que esse Deus não vai cumprir o que te prometeu? Cenas dos próximos capítulos, ainda tem uma caminhada aí de sinais, de maravilhas acontecendo, mas ele disse, o meu braço forte vai estar estendido e Faraó vai expulsar vocês de lá. Não é que ele vai deixar, não, ele vai querer, vão embora daqui, sai daqui que vocês estão me trazendo muita confusão, estão me trazendo muita situação. Deus tinha dito. E conforme Deus falou, assim estava acontecendo. Amanhã, então hoje nós vimos o capítulo 6 e o capítulo 7. E amanhã estaremos aqui para saber a segunda praga, como foi. Meus irmãos, Deus é poderoso. Nunca duvide disso. Esse mês de novembro vai ser um mês extraordinário. Vai ser um mês de bênçãos, sem medidas, de grandes sinais. Se você está vivendo, esse tempo na sua vida, olha, a mão de Deus está estendida para nos dar a vitória. Amém? Quem crê, diga amém aí. Quem recebe, diga amém. Aquilo que os teus olhos ainda não viram é o que Deus prometeu. O povo de Israel, esse povo aqui, ele estava escravo, eles não tinham vivido a liberdade que o povo dele antes de chegar ao Egito. Amém? Então Deus é fiel e justo para cumprir, em nome de Jesus. Ele vai cumprir. Amém? Amém? Amém, irmão Roberto, amém, irmã Mari, amém, irmã Senira, olha aí quantas pessoas, irmã Neide, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Geladinho, alguém que vende geladinho, então está ali, o Instagram está no nome do geladinho, Alessandro, Deus abençoe Chaneide, Deus abençoe irmã Kátia, Patrícia,
Ademir, tem muita gente aqui, Silvânia, irmão Almir, irmãos, né? Sejam fortes e corajosos. E todos os outros que estão entrando e todos os outros que irão assistir, né, essa mensagem. E é muito forte, né? Esses sinais que Deus vai revelar aqui para nós. Amém? Fiquem firmes, porque Deus é fiel. Vamos orar? Meu Deus, começamos o mês de novembro e com ele nós estamos nessa trajetória forte, nessa trajetória poderosa de Moisés e Arão, que foram escolhidos naquele tempo para levar a libertação o povo de Israel. Meu Deus, é nesse tempo que o Senhor tem revelado a cada um de nós que o Senhor irá libertar a nossa família, que irá libertar nossos amigos, pessoas que estão conosco, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, da tirania do inimigo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os olhos de cada irmão, Senhor, porque o Senhor e o Senhor se revelou a Moisés e a Arão. E Deus está dizendo a você: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que vou te tirar dessa servidão, vou tirar os seus desse sofrimento e vou fazer sinais e maravilhas acontecer na sua vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece o teu povo, aquele que está passando por luta, aquele que pensa que foi abandonado, meu Deus, que ele possa entender que a mão de Deus está estendida e é com poder que ele vai agir no nosso meio, com sinais e maravilhas e nos levando à terra da promessa, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as promessas que o Senhor tem nos dado. Então, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, essa segunda-feira que já está iniciando debaixo de glória. E eu creio, Pai, que coisas maiores virão e milagres acontecerão em nossas vidas, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Pai, por cada milagre espetacular que o Senhor tem realizado e que há de realizar em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus. E é com sinais que Deus vai revelar o que Ele tem para cada um de nós. Se aconteceu, né, com o povo do Egito, levantando a Moisés, né? Deus te levantou nesse tempo presente para ser o Moisés da sua família, para ser o Moisés aí no seu trabalho, né? Para ser o Moisés aonde Ele te coloca. Deus, Ele vai te usar, né? Para libertar essas vidas. Amanhã eu conto até um testemunho particular meu, quando eu me converti, né, e passei por uma situação, né, semelhante. E eu via Deus, né, conduzindo ali, e via a mão de Deus, né, aquilo que ele estava falando se cumprindo. Amém, meus queridos? Tem um dia de bênção, né? E declare com mão forte, né? Com mão forte, em nome de Jesus, Deus está livrando a minha vida, a minha família, né? Está livrando todos aqueles que estão perto de mim, a minha cidade, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.